Hoje nós vamos falar sobre decadência e prescrição em relação aos benefícios. Nada sobre contribuições da Seguridade Social. E eu, antes de falar exatamente do prazo decadencial, eu tenho que falar que o direito a um determinado benefício, ele é imprescritível. O que quer dizer isso? Se eu tenho direito a receber um benefício, ainda que eu não tenha me habilitado, ainda que eu não tenha requerido, né? Mas se eu cumprir todas as condições para tê-lo, segundo a legislação vigente, a época em que eu completei os requisitos, eu terei direito ao benefício, mesmo que eu peça futuramente. Aí observar o que? A partir de quando ele me será pago. Por exemplo, imagine que você hoje tenha já todos os requisitos para se aposentar por idade. Carência, né, de 180 contribuições mensais e 60 anos mulher ou 65 anos homem. Você hoje completa todos os requisitos para se aposentar por idade, mas não requer. 2 anos depois, você vem a requerer. Você perdeu o direito ao benefício? Não. Você terá o benefício deferido, a não ser, né? Isso eu estou falando pela regra de hoje. Você terá o benefício deferido. Agora, ele vai ser devido desde o momento que você completou a idade? Não. A partir da data do requerimento do seu benefício. O que eu vou falar aqui sobre decadência, né, é em relação ao ato, a possibilidade de pedir a revisão. Pedir a revisão de quê? Do ato de concessão, indeferimento, cessação, cancelamento de um benefício, deferimento ou indeferimento, também de revisão de benefício. O artigo 103 da Lei 8.213, ele teve alteração na sua redação, trazida pela medida provisória 871. Ele está mais abrangente ou ele está mais explicado dessa vez. Então, veja, o disposto no artigo 103 está lá assim: o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário, então tanto faz ser segurado, né? Ser dependente, olha, para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício, é de 10 anos. Ora, o prazo de decadência, né? Quer dizer, o prazo que o segurado, o beneficiário tem para chegar até ao INSS e requerer a revisão de um ato de concessão, de um ato de indeferimento, de cessação, de cancelamento do seu benefício, é de 10 anos. A mesma coisa, ele tem um prazo de 10 anos para pedir a revisão do ato de indeferimento da revisão do seu benefício ou do ato de concessão da revisão do seu benefício. Então, o prazo de decadência, né, é o prazo que ele tem para exercer esse direito, para exercer o direito de pedir a revisão do ato administrativo. Não é que ele vai perder após esses 10 anos o direito de pedir um benefício, se ele já tiver cumprido as condições. Depois desse prazo decenal de decadência, ele perde o direito de quê? De pedir a revisão de um ato desses, de cancelamento, de cessação, de concessão, de benefício, etc.
E esse prazo de 10 anos, ele vai ser contado a partir de que data? A partir de quando? Veja, esse prazo de decadência, ele é contado do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação, ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com valor revisto, né? Porque já aqui nós temos o prazo aí de decadência que vai atingir o quê? O ato de deferimento, por exemplo, da revisão. Ou então, contado do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício, ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão do benefício no âmbito administrativo. Sim, então se ele tem que observar o prazo de 10 anos para pedir essa revisão, esse prazo, se for em relação a ato de concessão do benefício, né, é contado a partir do mês seguinte, do primeiro mês seguinte ao do recebimento da primeira parcela, né? Ou então do dia em que a prestação deveria ter sido paga, a prestação revista. Nos casos de indeferimento, deferimento, cessação, cancelamento, é a partir de quando? É a partir da data do dia em que o segurado, né, ou até o beneficiário, tomar conhecimento no âmbito administrativo. Se ele tomou conhecimento, por exemplo, que foi cessado o seu benefício, a partir desse dia, começa a contar o prazo de 10 anos para ele pedir a revisão desse ato de cancelamento. Então, o prazo de decadência do artigo 103 da Lei 8.213, ele é relativo o quê? Ao direito do beneficiário de pedir revisão do ato. O ato já aconteceu. Ele quer que seja revisto. Revista a cessação, revista a concessão, né? Porque daquela maneira como foi concedido o benefício, talvez esteja errado. Então, isso, 10 anos. Agora, vamos ver um exemplo, né? Vamos criar um exemplo aqui para ficar mais concreto para você. Ora, você imagina que o seu João ele foi aposentado ele teve a sua aposentadoria concedida coloca aí, 30 de abril de 2005. Olha, ele foi aposentado no dia 30 de abril de 2005. Ótimo. Houve um ato de concessão de benefício. Só que agora, em 2019, ele percebeu que aquele cálculo, aquele valor da sua aposentadoria lá em 2005 estava errado. O INSS errou. E aí ele vai pedir a revisão do ato de concessão do seu benefício. Vamos verificar. Supondo que ele peça essa revisão então, ele vai pedir a revisão em fevereiro de 2019. Né? Pergunto, o INSS vai revisar esse ato de concessão do seu benefício? Não. Agora, ele vai ter que justificar por que ele vai negar esse pedido, né? Ele vai negar o pedido de revisão porque o direito desse segurado de pedir a revisão decaiu, terminou. Operou ali o que a gente fala, a decadência. Por quê? Porque se o artigo 103 diz para ele, olha, você tem 10 anos para pedir a revisão do ato de concessão do seu benefício. 10 anos contados a partir do mês seguinte
ao do pagamento da primeira parcela. Então, vamos supor que ele tivesse recebido a parcela dele em maio de 2005, né? Então, até maio de 2015, ele poderia exercer o direito de pedir a revisão do ato da concessão do seu benefício. Mas o que aconteceu? Ele dormiu esses anos todos, né? Então, de 2005 a 2019, tem pelo menos 14 anos. E a justiça não socorre a quem dorme, né? Que a quem dorme, a justiça não socorre. Então, operou a decadência. Sinto muito. Ainda que o benefício tivesse calculado de modo errado, agora acabou. Poxa, ele tinha 10 anos para pedir a revisão, vai pedir depois de 14 anos? Já operou a decadência. Ah, professora, mas vamos supor que ele tivesse sido aposentado em 2015, né? Vamos supor que ele tivesse sido aposentado em 2015. E, vendo que o valor do benefício está errado, ele vai em fevereiro de 2019 e requer a revisão. O que acontece? Decaiu o prazo, passou o prazo que ele tinha para pedir a revisão? Não. Decaiu o seu direito a exercer, né, o pedido de revisão do ato administrativo que concedeu a sua aposentadoria em 2015? Não. Por quê? Porque ele tem 10 anos para exercer esse direito. E não tem, ele se aposentou em 2015, em 2019 ele está pedindo a revisão. Então, nesse segundo exemplo, não operou a decadência, ok? Decadência tem a ver o quê? Com a perda do direito, do exercício do direito. Do exercício, no caso aqui, de pedir a revisão do ato do INSS. Agora, só que eu falei que a gente vai falar sobre, decadência e prescrição, né? A decadência vai atingir o quê? O direito dele de pedir a revisão do ato. Agora, as parcelas que lhe serão devidas, tá? Prescrevem em 5 anos. A prescrição ocorre quando o titular do direito de ação de cobrança perde esse direito. Ele até teria o direito, né, às parcelas devidas, mas por ter passado um determinado tempo, ele perdeu o direito de cobrá-las. Então, no parágrafo único do artigo 103, quer dizer, do mesmo artigo que a gente estava comentando, né? Parágrafo único está lá. Prescreve em 5 anos a contar da data em que deveriam ter sido pagas toda e qualquer ação para ver prestações vencidas ou restituições ou diferenças devidas. Por quem? Pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes na forma do Código Civil. Então, veja só, aqui na prescrição é o direito dele de exercer a cobrança. Ele vai cobrar agora as prestações que lhe são devidas. Então, qualquer parcela vencida, devida pela Previdência Social, essas parcelas prescrevem em 5 anos. Então, na verdade, a Previdência Social só vai pagar ao beneficiário os últimos 5 anos que lhe forem devidos, né? As parcelas relativas aos últimos 5 anos. Por quê? Porque o resto já prescreveu, salvo, né, observando aí o direito dos menores e ausentes na forma do Código Civil.
Aí o Código Civil, ele traz, né, que para o absolutamente incapaz não corre prescrição. Aí vai pagar sem essa observância do prazo quinquenal de prescrição. Professora, eu não estou conseguindo entender muito bem essa questão, esse cálculo da prescrição, né? Então vamos lá. Imagine que aquele senhor, né? Então vamos voltar lá naquele senhor que requereu e teve concedida sua aposentadoria em 30 de abril de 2015, ok? Pediu a revisão em fevereiro de 2019. Tem direito de pedir a revisão? Sim. Então eu faço a pergunta: decaiu o seu direito à revisão? Não. Aí, supondo que o INSS faça a revisão e percebe que desde abril de 2015 são devidas diferenças na sua aposentadoria, porque realmente ela tinha sido calculada de forma errada, né? Então, há diferenças a pagar para ele. Há diferenças. Pergunto: tem parcela prescrita nesse caso? Abril de 2015, pede em fevereiro de 2019. Não. Ele vai receber todas essas diferenças relativas a abril de 2015 até fevereiro de 2019. Por quê? Porque a prescrição não é relativa a 5 anos. Quer dizer, então eu só pago, só é devido os últimos 5 anos. Fevereiro de 2019, fevereiro de 2014. Só que ele aposentou em 2015. Então, nenhuma parcela da diferença que lhe é devida prescreveu. A de abril de 2015 prescreverá ou prescreveria, né, se já tiver agora pago, quando? Dia 30 de abril de 2020. Só que antes de prescrever, ele requer. Então, ele vai ter todas as parcelas, todas as diferenças pagas. Prescreveu alguma? Não. Agora, vamos ver outro caso. Imagine que a Dona Maria, nossa senhora, coisa horrorosa. Essa Dona Maria tá feia demais. A Dona Maria, ela tenha, por exemplo, se aposentado. Não vou falar de aposentadoria. A Dona Maria começou a receber pensão por morte do seu marido em 20 de fevereiro de 2010. 20 de fevereiro de 2010. Em 2019, Dona Maria falou: essa minha pensão não está certa, não. Pelo que eu ouvi dizer, ou pelo que meu filho estudou em previdenciário, esse cálculo está errado. Eu posso pedir a revisão da pensão para que eles corrijam o valor. Aí eu te pergunto, se Dona Maria, hoje, em 2019, fosse requerer a revisão do ato de concessão da sua pensão por morte, ela teria direito à revisão? Vamos lá. Vamos supor que fosse o pedido de revisão feito em março de 2019. Teria ela direito de exercer, né? Teria possível ela exercer o direito de ação da revisão? Veja, pode.
Por quê? Porque a decadência, o prazo de decadência para ela pedir a revisão, começa a contar quando? Vamos colocar que ela recebeu em fevereiro mesmo a pensão, então começa a contar em março de 2010. São 10 anos, né? Então, quando chegar em março de 2020, decairá o direito dela de pedir a revisão. Só que ela pede em março de 2019. Então, ela está dentro do prazo de decadência. Ela pode pedir a revisão. Não operou a decadência decenal, né? Tudo bem. E o INSS vai, então, fazer a revisão e percebe que realmente a pensão por morte estava calculada de forma errada. A RMI inicial dela, né, da Dona Maria, era de R$ 1.200, lá em fevereiro de 2010. E aí, com a revisão, encontrou-se uma RMI de R$ 1.500. Olha só. Então, desde fevereiro de 2010, tem uma diferença entre a RMI inicialmente encontrada e a outra revista, né? Então, ela teria parcelas a receber de fevereiro de 2010 a março de 2019, quando, então, estaria feita a revisão, porque a partir dali de março de 2019 já viria corrigido, né? Revisado, melhor dizendo. Só que, embora a diferença comece lá em fevereiro de 2010, ela não vai receber a diferença desde fevereiro de 2010. Por quê? Porque algumas parcelas já prescreveram, né? A de fevereiro de 2010 prescreveu quando? Em 2015. Nós estamos em 2019, quando ela foi pedir a revisão. Então, ela só terá direito às parcelas, às diferenças devidas, 5 anos anteriores à data do pedido. Então, se ela pediu em março de 2019, ela tem direito às parcelas de março de 2014 a março de 2019, né? Por quê? Porque, por exemplo, a parcela de 2013, ela prescreveu em 2018 e ela só foi pedir em 2019, tá? Então, ela tem, sim, direito de receber as diferenças. Só que algumas parcelas estão prescritas, porque lá diz prescreve em 5 anos, né? Prescreve em 5 anos o quê? O direito dela de exercer a cobrança. Olha, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social. A Dona Maria não é menor, não é incapaz, não é ausente. Então, correu contra ela, sim, a prescrição de 5 anos. Então, o direito de exercer o pedido de revisão é de 10 anos. Agora, para receber as parcelas que serão devidas, somente as relativas aos últimos 5 anos, tá? O prazo prescricional é de 5 anos. Nós estamos falando no artigo 103 de decadência e prescrição, que tem que observar o beneficiário em relação à Previdência Social.
esse é um prazo, ele tem 10 anos para pedir a revisão do ato de concessão, por exemplo. Agora, a Previdência também tem que observar um prazo de decadência. Para quê? Para ela revisar os atos da administração. Então, no artigo 103A, é imposto à Previdência Social o seguinte, olha, o direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos. Então, ela também tem que observar o prazo decadencial de 10 anos para poder revisar o ato administrativo que concedeu, né, o benefício, por exemplo, ao segurado. Ora, passado o prazo de 10 anos, ela não pode pedir a revisão. Tem que ter um mínimo de segurança para o beneficiário. Então, se eu me aposentei hoje, daqui 2 anos, a Previdência vai revisar esse ato e percebe, né, que eu não deveria ter aposentado, ela pode revisar esse ato, anular esse ato, me dando, né, ciência para que eu possa interpor recurso, mas ela pode, porque ela está dentro do prazo de decadência. Ela tem 10 anos para analisar, salvo comprovada má-fé. Então, no caso de fraude, né, má-fé, simulação, aí não corre decadência. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Por quê? Porque tem que deixar isso bem fixado para que não haja assim, não, olha, o primeiro decaiu, a primeira parcela, depois vai a segunda. Não. O prazo de 10 anos conta a partir do primeiro pagamento. Recebi minha aposentadoria em março de 2015. O INSS vai até março de 2025. Se ele chegar em julho de 2026, querer revisar o ato que concedeu minha aposentadoria, já decaiu o prazo dele. Ele já perdeu o direito de revisar. Então, do mesmo jeito que o segurado ou o beneficiário tem direito a 10 anos, o prazo de 10 anos, para pedir a revisão do ato do INSS, né? Ele também, a Previdência também vai ter 10 anos para revisar o próprio ato que gerou efeitos favoráveis ao beneficiário. Tá? Então, isso é a regra do artigo 103A. Veja aí uma questão do último concurso do INSS. Com relação a contribuições sociais dos segurados ou a decadência e prescrição relativamente a benefícios previdenciários, o próximo item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Veja, Dagoberto obteve aposentadoria por tempo de contribuição concedida pelo INSS em junho de 2012. Junho de 2012. Entretanto, o INSS não efetuou o pagamento do abono anual proporcional do ano de 2012, nem o do ano de 2013. Nessa situação, atualmente, Dagoberto não mais tem direito a exigir o pagamento dos abonos anuais referentes aos anos de 2012 e 2013, visto que está prescrito o direito ao percebimento das referidas prestações. Ora, essa questão ela foi aplicada em 2016, com parcelas devidas em 2012 e 2013. Se eu analisar a questão em relação
a 2016, eu posso dizer que essas parcelas não prescreveram, né? Por quê? Porque elas não prescreveram. Porque se elas são devidas em 2012, até mais 5 anos, até 2017, seria devida. 2013 até 2018. Então, falar que prescreveram em 2016 estaria errado. Por quê? Porque se a parcela é de 2012 e a outra é de 2013, ele teria 5 anos para exercer o direito de cobrá-las. Agora, se eu vou analisar a questão em 2019, eu posso dizer que a assertiva está correta. Por quê? Porque 2012 e 2013, com mais 5 anos, já chegamos em 2017, 2018. E 2019, elas estão prescritas. Então, a observância dessa questão, porque senão você pega essa questão em véspera de prova e fica louco porque que está certo ou errado, né? Mas por que não está prescrita? Não estavam prescritas no momento da realização daquela questão em 2016. Realmente, não tinham ainda os 5 anos da prescrição. Mas em 2019, aquelas parcelas relativas a 2012 e 2013, devidas ao Dagoberto, estão prescritas em 2019? Sim, estão prescritas, né? Então, em 2016, não está prescrita. Seria errado. Em 2019, já estão prescritas. Aí eu posso dizer que está correto, tá? Então, na hora de estudar uma determinada questão, a gente tem que ver o seguinte: quando é que foi aplicada aquela questão e se naquele momento, às vezes, é um gabarito. E para hoje, seria outro. Né? Então, muito cuidado. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de pegar a resposta do gabarito e colocar aquilo como uma coisa imutável. Correta é aquilo. Para 2016, o gabarito está errado. Né? O gabarito correto é que a assertiva está errada. Para 2019, o gabarito correto seria o quê? Certo, porque as parcelas de 2012 e 2013, em 2019, já prescreveram. Embora elas teriam sido devidas, o Dagoberto demorou, chegou em 2019 para requerer essas parcelas devidas. E aí operou-se a prescrição. Tá ok? Então, fico aí, né, com esse conteúdo, esses 2 tópicos, e mais importante para você também, não querer pegar as questões antigas e chegar até aqui com o mesmo gabarito. Em determinadas situações, isso vai mudar, tá bem? Próxima aula.